Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Ticast. Este é um podcast para você, que busca proteger o patrimônio da sua empresa e da sua família com segurança jurídica e visão estratégica. O meu nome é Júlia Pradella e aqui comigo eu tenho o Dr. Alexandre Tonin para um episódio cheio de conteúdo relevante para você. Hoje o nosso episódio vai falar sobre a parte trabalhista das empresas, mas voltado para a parte de desenvolvimento humano. Alexandre, você apresenta a nossa convidada? Sim, muito prazer estarmos mais um podcast aqui, mas antes eu queria lembrar a todos de curtir as nossas páginas, né? Não custa nada, é gratuito, você vai lá no YouTube, segue nosso canal, nos segue no Spotify, dá aquela curtida, se não gostou não tem problema, pode deixar o dislike também, é importante para a gente ter esse feedback e também deixe seu comentário. O que você gostaria de ouvir aqui? Quais são os assuntos que vocês mais gostam? Porque é muito importante que vocês ajudem a espalhar a palavra, né? Então passem para as mais pessoas, manda aquele aviãozinho lá quando você enxergar, compartilha no grupo lá de WhatsApp, porque sempre o conhecimento ele deve ser repassado. Então, hoje temos aqui a Patrícia Heck, especialista em desenvolvimento humano e organizacional. Uma mulher que ensina líderes, que trabalha com inovação, né? Que também foi para o Vale do Silício, né? Eu tive a oportunidade ano passado de ir para o Vale, a Patrícia também já foi para lá entender o que acontece na mente daquelas pessoas, né? A gente acha que vai lá só enxergar robô e tecnologia e não é muito mais mindset das pessoas lá. E a Patrícia ensina com consciência, coragem e resultado pessoas a liderarem de verdade. Então, seja muito bem-vinda, Patrícia. Eu já quero começar com uma pergunta que é o seguinte: o que te levou a trabalhar com pessoas? Por que trabalhar com liderança? Muito bem. Olá, então, um prazer estar aqui, agradeço a oportunidade, ainda mais para falar sobre um assunto tão importante e cada vez mais delicado aí dentro das organizações. Eu vim da psicologia, então minha formação de base já tem aí essa essência, né, das pessoas e do comportamento, e ao longo da minha graduação eu percebi que grande parte das dificuldades, das questões que incomodavam as pessoas aconteciam no ambiente de trabalho. E foi desde a graduação aonde eu entendi que para contribuir melhor com as pessoas era interessante eu estar nesse ambiente. Então, foi aí que direcionei desde os meus estágios, desde as minhas especializações, com a psicologia, olhando o lado do comportamento, mas trazendo isso para o mundo dos negócios, né? Então, desde o início da minha atuação, então, entrei para trabalhar, então, como executiva dentro de empresas, trabalhando essa questão específica do humano dentro do ambiente de trabalho, e na sequência, então, desenvolvi outras formações justamente para poder atuar dentro dessa linha. Eu costumo dizer que no ambiente de trabalho, para a gente ter um resultado efetivo, a gente precisa olhar de uma forma equilibrada o humano e o negócio. Se a gente vai para o humano excessivamente, a empresa ou o negócio vira assistencialista e isto não se sustenta. E se a gente vai para o negócio excessivamente, a gente suga aquele ser humano que está ali, que também não vai dar conta de ter uma entrega mais efetiva. Então, justamente, vejo que o grande desafio e aonde eu procuro atuar, né, contribuindo aí com esses líderes, é que sim, a gente trabalha o humano, mas um humano que entrega resultado, né? Eu estive recentemente num evento onde usaram talvez aqui uma releitura, né, do nome RH que me chamou a atenção, achei interessante que a gente passe a olhar o RH como resultados humanos, né? E vejo que realmente esta é minha busca e é no que eu trabalho, que eu procuro contribuir com os líderes aí onde eu atuo, as empresas por onde eu circulo. Quando fala em resultados, né, me parece que hoje muitas pessoas elas têm esse costume de sentar na zona de conforto, enquanto a gente vê grandes líderes justamente fazendo o contrário. Mas também é necessário fazer esse equilíbrio, né, para não ser demais. E aí até quero te trazer 2 exemplos para te comentar sobre isso. Eu tenho um líder que eu acho ele sensacional, que é o Bernardinho, de resultado, um cara que fala muito bem, faz grandes palestras.
E ele tem 2 exemplos, né? O primeiro deles é o seguinte, que ele sempre com a equipe de vôlei lá no Mundial dos anos 2000, eles tinham um treino que começava às 9 até certa hora e depois à tarde novamente. E aí eles foram campeões, né? E aí no Mundial de Vôlei no ano seguinte, o início começou às 8, não era mais às 9, né? E aí ganharam de novo, ele falou, bom, vocês já sabem que no próximo a gente começa às 7. E até os jogadores brincaram, não, nós vamos parar por aqui, não vamos mais ganhar, né? Porque senão a gente não sabe onde é que isso vai parar. Mas sempre mostrando o quê? Sair da zona de conforto, sair do normal e fazer um pouco a mais. Aí diz que nesse campeonato, quando eles estavam lá num determinado jogo, não lembro se era a final, o Giovani, famoso Giovani, também na época da seleção de vôlei, vai lá no flip chart e começa a escrever. Ninguém treinou mais do que nós, ninguém merece mais do que nós e ninguém acordou mais cedo do que nós. Então, ele trata esse ponto assim como uma brincadeira, mas demonstra um pouco dessa relação. E ele também fala sobre tu estar com o ambiente, porque às vezes a gente pode pensar assim, eu não vou gravar um podcast se não tiver esse microfone, se não tiver um fone, se não tiver essa luz, eu não vou gravar e não vou fazer, né? Aí ele conta num episódio que eles estavam na Holanda, né, e era feriado. E quando eles chegam no ginásio, estava fechado, e não tem aquele lá entrar por trás, né? Ele olhou para o estacionamento, viu o espaço e foram treinar nesse estacionamento. Então, 2 pontos, assim, até para te comentar, de sempre sair da zona de conforto e ver até onde pode ir a mais e trabalhar com aquilo que você tem. Então, eu não vou gravar o podcast se não tiver essa luz, se não tiver esse microfone, não, eu deixo de fazer. Como que isso está acontecendo hoje nas empresas, Na realidade, esse acho que é um ponto crítico nas empresas hoje. E vou dar um passo atrás aqui para fazer um entendimento, né, de por que essas coisas são difíceis para nós, né? Se fala muito do sair da zona de conforto, mas quem não gosta de um conforto? Uhum. A gente busca o conforto, a gente trabalha para ter conforto, né? Então, eu costumo aqui talvez trocar um pouco essa palavra por... Quem não busca, eu vou anotar isso, quem não busca... Todo mundo busca o conforto, né? Então, quem disse que é ruim estar na zona de conforto? Agora, é diferente a gente pensar de estar estagnado. A zona de estagnação, sim, ela é negativa e ela me atrapalha tanto como profissional como o ambiente onde eu estiver, né? E o que acontece ao longo da nossa vida, desde a nossa educação familiar, as nossas educações aí formais, escolas, né, e nível superior, de uma forma geral, nos ensinou a ser lineares. Né? O mundo por muito tempo foi linear e previsível, né? A velocidade das mudanças era curta, então por isso que a gente aprendeu e buscou muito semelhanças, ter as coisas de uma mesma forma, porque ter essas coisas de uma mesma forma me dá uma garantia de o que vai sair ali, né? E só que o mundo mudou, a gente está numa velocidade intensa e esta linearidade das coisas no cenário geral não existe mais. Então, o que eu vejo nas empresas e os próprios profissionais assim? Então, eu aprendi essa linearidade toda e eu estou buscando aplicar essa linearidade num mundo diverso, dinâmico, que muda o tempo inteiro, que me desafia, que está em crise, né? E eu vejo, inclusive, muito sofrimento dos profissionais com isso. Porque eu aprendi toda essa linearidade, eu tenho uma fórmula e, de fato, por muito tempo eu apliquei essa fórmula e funcionou, me deu muito resultado. Só que no contexto de hoje essa fórmula não funciona mais. Eu sempre fiz assim. Eu sempre fiz assim. E aqui, só acrescentando um elemento, existe algo aí dentro da nossa estrutura, né, estudando aí neurociência e outras questões físicas, o nosso cérebro, ele é treinado para economizar energia. Porque ele está o tempo inteiro preparado que possa acontecer algo que eu tenho que consumir. E como é que eu faço para economizar energia? Diz, não vai para academia hoje. Exatamente. Não vai, tu vai ficar muito cansado. Tu tá muito cansado, não vai. Então, o cérebro vai buscar fazer coisas que já esteja lá no seu repertório e assim faz com que a gente consuma menos. Então, se eu fiz sempre assim, a minha tendência é fazer
sempre dessa forma. Então, já tem aqui algo, talvez, estrutural, que faz com que a gente busque esse padrão, e junto com isso entra as questões de pressão, porque eu me arriscar em algo novo, pode ser que dê certo, pode ser que dê errado, eu posso ser julgado, eu posso ser demitido, eu posso virar motivo de chacota. Então, estas coisas todas mexem conosco. Então, eu vou manter ali a minha zona de segurança, porque aqui é onde eu me arrisco menos, né? Então, isto é uma tendência muito grande e é o que eu vejo bastante acontecendo nas organizações. E poucas pessoas têm esse apetite ao risco, né? E aí entra aqui num outro ponto do teu exemplo, que nesse contexto todo de aprendizado, a gente teve poucos exercícios de adaptação. Então, a gente copiava o que a professora passava no quadro. A gente tem que colocar na prova exatamente o que o professor te disse. Se tu sair, né, daquilo, né, tá errado, vem um questionamento, né? Tava me lembrando até de um caso de uma turma que eu tive, que uma aluna comentou que o filho dela, na aula de educação artística da escola, tinha tirado uma nota ruim, e a professora de educação artística chamou a mãe na escola para conversar. E a mãe, querendo entender por que da nota ruim, a professora tinha dado um desenho e era para pintar aquele desenho. E o que o filho dela fez? Pintou fora. Então, aqui do meu ponto de vista, ele foi criativo e saiu daquele padrão da linearidade. Da caixa. Saiu da caixa. No entanto, para a professora, aquilo estava errado. Então, ali já começa um corte de algo aonde ele tomou um risco e ele foi podado com aquele risco que ele tomou. E ele cria uma crença. Exatamente, e isso vai lá para os ambientes organizacionais. Então, o que é importante a gente olhar... Eu sempre trago um ponto que, para a gente conseguir lidar melhor com as coisas, o caminho é a compreensão. Então, quando eu olho alguém na empresa resistente, seja ele um líder, seja ele um profissional, um colega, tem algo por trás dessa resistência, né? Seja um receio, um medo, algo que ele aprendeu lá no passado que fez com que ele levasse assim. E o momento que a gente compreende, aí sim a gente consegue ter um jogo de cintura para lidar diferente com essa pessoa, talvez dando um ponto de segurança, talvez conversando com ela que o fato de ela falar sobre coisas que talvez não sejam adequadas, isso não vai ter nenhum tipo de repercussão, né? Então, esse contexto ajuda com que a gente possa ter mais movimento de adaptação aqui. E isto é difícil, inclusive, para os líderes. Então, trazendo aqui o Bernardinho, sem dúvida, ele é uma pessoa que tem um apetite a risco e provoca a sua equipe a fazer isto, e ele dá um suporte para a equipe, que se acontecer alguma coisa, nós estamos juntos. Agora, se eu estou numa empresa onde o próprio líder tem a dificuldade com o risco, né, por N questões que ele possa ter passado, ou a visão e perfil dele, a equipe vai vindo nesse caminho todo. E aí a gente não consegue, nesse contexto de mundo, dar vazão para o que se precisa, né? E ainda a gente pode colocar um elemento extra aqui, que é como as coisas estão no mundo profissional hoje, né? Então, as pessoas anseiam por outras coisas, as pessoas têm voz, né? Elas querem participar. Então, de novo, um líder que caminha, né, nesse funcionamento de ser sempre assim, alguém que dá opinião, opa, como assim alguém está dando opinião? E ainda a opinião pode ser diferente da minha. E aí eu tenho que sair aqui da minha estagnação e realmente entender que aquilo é uma contribuição, é algo que pode nos fazer crescer, que a gente pode pensar sobre aquilo, construir juntos, né? Eu fiquei te ouvindo e fiz já na minha cabeça a correlação com aquele livro Gerente Minuto. Uhum. Só que lá no livro, no caso, o gerenciado é uma pessoa extremamente proativa, né, para buscar o resultado. Então, você tem um mentor e uma pessoa proativa. E me parece que está faltando um pouco de proatividade hoje, principalmente nos mais jovens, que eles têm uma ânsia de chegar
lá o resultado final sem passar nas etapas. Como você tem visto isso? Isso é algo bem presente também. E, de novo, vou puxar aqui para a compreensão. Vamos pensar o nosso funcionamento como sociedade hoje, né? Como é que eu faço quando eu preciso mandar uma mensagem para alguém? Preciso que alguém receba algo, uma informação, né? Eu uso o WhatsApp, a mensagem é instantânea. Se a pessoa não me responde, rapidamente eu já estou procurando alguma coisa para que aquilo seja rápido. Eu preciso comprar algo, né? Eu costumo dizer, com um clique tu compra e já está na tua porta, né? Então, a sensação de velocidade das coisas no mundo, para todos nós como sociedade, é diferente. E aí, como que eu chego no ambiente de trabalho? Então, tudo o que eu faço na minha vida é fácil, rápido e acessível. E agora eu chego na empresa, é demorado. Tem plano de carreira? Tem plano, tem um monte de etapas. Então, é como se as coisas elas ficam aqui em conflito. Eu vivo um mundo, um funcionamento, e aí eu chego num outro contexto e é diferente. Né? Então, realmente é algo que eu não acredito que os extremos sejam a solução, né? Eu vejo que tem empresas que são, talvez, vou usar aqui, lentas demais, morosas nos seus processos, e tem coisas que precisa ser, então, vocês mais do que ninguém sabem, né? Que existem regras, existem questões que a gente precisa cuidar, mas isto não precisa fazer com que eu seja extremamente moroso. Agora, por outro lado, quem está com a velocidade também precisa entender e a gente chegar nesse meio do caminho, né? E aí, eu entendo que tem um outro aspecto que às vezes a gente olha esse movimento só pela questão de carreira e tem outras questões internas que são possíveis de se trabalhar e que já dão vazão para esta necessidade de velocidade. Então, eu tenho clientes, por exemplo, que a gente trabalha a participação em comitês, em projetos internos. Muitas vezes essa pessoa que tem a velocidade, que ela quer participar, ela quer ter um espaço de fala. Então, o momento que ela está participando do desenvolvimento de um produto, por exemplo, e podendo dar a opinião dela, ela já sente que tem uma vazão ali. Não necessariamente seja uma aspiração, né, pela função em si, né? E aí tem a habilidade das lideranças de compreender, de entender, né? Um outro aspecto que eu vejo que acaba atrapalhando muito no dia a dia, cada um de nós tem as suas aspirações e a gente tem uma tendência de achar que as minhas aspirações são as mesmas do outro. Né? Então, se eu tenho um objetivo de virar um diretor lá na minha carreira, eu imagino que a pessoa da minha equipe também aspira a um cargo de confiança. E talvez ela não queira. E talvez ela não queira. Talvez ela queira ser um empreendedor. Talvez ela queira participar de outras coisas, talvez ela queira estar naquele nível. E, olha, eu tenho visto com muita frequência. É como o pai que espera que o filho vá suceder ele na empresa. Exatamente esse ponto. Eu tenho visto muitos profissionais que não querem crescer, claro, né, querem ser reconhecidos pelo que fazem, mas não têm uma ambição de carreira. Né? Querem fazer o que fazem, bem feito, e não necessariamente querem crescer. Eu ouvi recentemente de um líder que eu estou acompanhando, de que ele fez todo um trabalho para que uma pessoa da equipe dele fosse promovida, e quando ele foi comunicar isso para a pessoa agradeceu, ficou muito feliz e disse, mas a minha escolha é ficar onde eu estou. Eu faço muito bem aqui, a frase inclusive foi, me deixa quieto no meu canto. Eu confesso que eu não entendo muito o nível organizacional que às vezes a empresa toma. Eu dou sempre o exemplo de uma empresa que começa pequena e que pode ser o seguinte, um luthier que faz violão, violino. Ele faz um violão e um violino muito bem feito. Ele faz isso como ninguém. Ele começa a ter clientes, começa a vender mais. Aí ele já vê que a demanda já está maior do que a entrega. O que ele faz? Ele contrata alguém. Mas ele contrata alguém para gerenciar o negócio ou para ele ensinar a luthieria e ele ser o gerente? O normal é ele ensina a luthieria para essa pessoa e ele passa a ser o gerente. Nesse momento ele pode passar a ter infelicidade, porque ele começa a fazer algo talvez que ele não quisesse fazer. Então, eu vejo que muitas vezes as organizações privilegiam muito quem sobe a escada
E não quem faz aquele serviço como ninguém, que pode ser o diferencial da empresa. Mas tu já tem visto algum movimento diferente nesse sentido, com foco em privilegiar aquela pessoa que faz aquilo muito bem, para não ter que obrigá-la a escalar uma ascensão? Tenho visto, sim. Tem se ampliado nos movimentos de estrutura de carreira, um movimento que é a carreira em Y. Né? Não é um conceito novo, mas acho que ele esteve um pouco esquecido por bastante tempo, e nesse contexto tem vindo com mais força, que é justamente, eu entro numa empresa e faço uma trilha, né, que eu começo lá como auxiliar, assistente, analista, né, e chega uma determinada etapa ali que eu vou fazer como se fosse uma escolha, né, que não precisa ser individual, pode ser em conjunto com a empresa, de fazer uma carreira técnica ou uma carreira de gestão de pessoas, né? E é justamente porque as empresas viram que desperdiçavam muitos talentos, colocando pessoas a fazer gestão de equipes, e muitas vezes essas pessoas não queriam estar ali, e inclusive em sofrimento muitas vezes, né? Ou não tinham nem habilidades. Exatamente. Uma frase que se usa, assim, eventualmente aí nos ambientes é: promovi um líder, né? Perdi um bom técnico e ganhei um péssimo líder. Né, que é justamente nesse aspecto. E dentro da carreira Y isso é possível, então eu valorizar a pessoa, a habilidade técnica, o nível de conhecimento, a experiência que ela tem um valor grande dentro da organização, tanto quanto eu fazer a gestão de uma equipe, né, eu conduzir outras pessoas para uma tarefa, né, então, e aí dentro dessa carreira técnica a gente usa cargos como especialista, né, técnico, assessor, até consultores internos entram nesta linha da carreira técnica, né, e tem muito sucesso, tem resultado, né, então vejo que é uma saída que funciona e que cada vez mais as empresas têm assumido. Quando tu foi para o Vale do Silício, chegaste a ver lá que é bem comum em startups, por exemplo, você ter uma pessoa lá que administra projetos e que a formação dela é jornalismo. Né? E eles têm feito essa análise muito mais focada na pessoa, nas habilidades e naquilo que ela entrega, né? E olhando suas skills do que meramente sua formação profissional. Como que aqui, principalmente na região da Serra, no Rio Grande do Sul, as empresas estão vendo isso? De uma forma geral, eu vejo que as empresas ainda têm muito a amadurecer nesse aspecto, né? Então, tanto nesta rigorosidade do currículo, vou usar aqui, né? Porque pessoas, não tem regra com pessoas. Pessoas são diversas, pessoas são dinâmicas, pessoas se movem, pessoas mudam, né? O comportamento tem, por essência, esse dinamismo. E quando eu olho um currículo, né? Um cheque de algumas coisas ali, isto pouco diz numa pessoa. Então, eu vejo que ainda que as empresas, e em especial as pessoas que atuam com recrutamento e seleção, ainda estão fechadas para esse aspecto, poucos caminhos, assim, exemplos que eu me lembro, assim, raros, de que vou experimentar alguém de uma formação diferente, que veio de uma outra área, às vezes até áreas similares. Eu tive uma experiência um tempo atrás de um cliente que contratou para trabalhar numa área comercial uma pessoa que veio da área de compras. Né? E que assim, vamos pensar logicamente, faria todo sentido, mas precisou todo um trabalho interno de por que botar uma pessoa de compras em vendas, porque se a pessoa é de compras, olha o que nós falamos da linearidade, a gente fica querendo botar todas as coisas em caixinhas, né? E aí, vamos fazendo aqui o gancho com o Vale do Silício, colocar as pessoas em caixinhas vai te dar que tipo de resultado? O mesmo? O mesmo. Então, o que o Vale despertou, em essência, é uma região de inovação, de mudança, de disrupção. E para isso que eu preciso? Misturar pessoas, misturar mentalidades, misturar idades. Não sei se a tua sensação foi essa, mas a minha... Stanford. Fui em Stanford. Você foi na praça de alimentação? Sim. Restaurante chinês
indiano, Isso mexicano, menos americano. Então a sensação de mistura é presente em todos os lugares. E uma coisa que me chamou muita atenção lá no Vale também, que vejo que seria algo para a gente replicar mais, né? Eu tive palestras lá com o pessoal da Tesla, do Facebook, da Microsoft, e todos os diretores, gestores interessados em nos ouvir. Não somente em eles trazerem as suas experiências. Olha aqui a curiosidade. Então, de novo, vem nesse aspecto da mistura, da diversidade. Porque de onde nasce uma coisa diferente? Não é de todo mundo pensando igual, sempre a mesma coisa. De onde saem novas ideias? É justamente desta amplitude de repertório. E aí isso passa por quem eu estou contratando, a forma como eu estou contratando, o quanto que eu valorizo essa mistura, né? Eu só quero fazer um gancho diferente sobre tudo isso que a gente falou. Porque às vezes dá uma certa impressão que a gente está falando assim de grandes organizações e corporações. Por exemplo, assim, não, a gente vai colocar essa pessoa num determinado comitê, talvez para ela tentar ver como é que ela vai se posicionar aí. Mas e quando eu falo de pequenas empresas, né? Porque hoje eles são a nossa maioria, né? Que tem aquela empresa, ele tem 3 funcionários ali. Como é que eu trabalho essas pessoas? Essas são o principal, porque elas têm uma facilidade pelo seu porte de movimentar as coisas, né, com mais flexibilidade. Então, eu costumo dizer, então, tem o passo da contratação, que a gente puxou aqui, então eu posso ter uma mente mais aberta na contratação, então, ok, daqui a pouco eu tenho requisitos que eu não posso abrir mão, não sei, vamos pensar lá, um engenheiro precisa ter um CREA, né, então, preciso deste requisito, mas fora isso, talvez a pessoa veio de outro segmento, trabalhou em outras coisas, né? Perfil comportamental ainda é uma coisa importante. Sem dúvida, demais. Botar o estável no lugar do estável. Exatamente. E aí... Conforme no lugar do conforme. Exatamente. Então, tem o passo da contratação, então quem eu coloco, e depois dentro da organização, também misturar as pessoas. Então, vamos pensar lá que eu posso estar com um problema financeiro para resolver lá, e por que eu não chamar alguém do marketing? Alguém, sei lá, do RH, alguém lá da produção? A gente fazer bate-papos mais diversos também na resolução de problemas. E aqui, um movimento desses que numa empresa pequena é simples de se fazer, ele tem ganhos diversos, porque além de eu ter uma solução mais rica, eu consigo aproximar as pessoas, eu consigo fazer com que os profissionais conheçam um pouco mais o processo do outro, porque isso é outra briga dentro das empresas, né? É como se fossem silos disputando entre si, como se fosse mais de uma empresa, né? Mesmo nas empresas pequenas. Então, eu consigo ter diversos ganhos favorecendo essa mistura também dentro do ambiente organizacional, né? Então, vejo que a empresa pequena, média, tem um espaço inclusive mais facilitado para fazer isso. O que é, daqui a pouco, um vilão é a rotina, né? Nosso ponto lá do início. Então, eu me envolvo fazendo coisas, eu baixo a cabeça e não levanto nunca mais e nem experimento novas coisas, nem tento novas coisas. Né? Tem uma confissão para falar sobre isso. Ai, conta para nós, Essa então. Foi pesado, ó, chegou até a me arrepiar. Eu, no momento, eu estou pai novo, né? Então, meu filho está com 3 meses e pouquinho e a gente sabe que é sempre um desafio. Claro que é mais para a mãe, né? Mas não deixa de ser pai também. E passando um momento profissional de muito trabalho, fazendo muita coisa. E um determinado dia, eu cheguei em casa depois de um dia extremamente exaustivo e ele chorou por quase 3 horas sem parar. Quando ele parou, assim, eu estava totalmente entregue, assim, tipo, de não saber mais o que fazer, sabe? Aí começa a despertar todas as tuas ansiedades daquilo que você não está conseguindo entregar contendo, porque nós somos extremamente perfeccionistas, né? E você não está entregando, não está dando, e esse cansaço, porque eu tinha o costume de chegar em casa e sempre fazer mais uma coisinha, né? E aí que entrou o seguinte, escutem essa história. Estava eu numa escola pública, dando uma palestra sobre startups, tá? Negócio totalmente fora da... E aí, depois eu abri um espaço para os alunos fazerem perguntas, alguns foram fazendo perguntas, enfim. Aí eu já estava me despedindo quando um aluno levanta a mão e faz a seguinte pergunta para mim.
como você faz sua gestão de tempo? Cara, eu travei. Eu não sabia o que responder. Aí, eu dei uma resposta para ele, técnica, tentando ajudar ele, até porque ele devia estar com alguma questão específica sobre o caso, falando algumas coisas, mas eu saí de lá pensando o seguinte, cara, alguém assoprou isso no ouvido dele. Isso queria me dizer alguma coisa, exatamente isso. Eu estava totalmente no automático, fazendo e entregando, mas não gerindo o tempo. Porque a gestão do tempo, ela é um negócio muito mais amplo. Você tem que gerir família, saúde, né? Porque como é que você vai entregar alta performance se sua máquina estiver ruim? Né? Você tem que gerir os assuntos urgentes, não urgentes, importantes, urgentes, e saber controlar essa ansiedade no mundo de pura ansiedade, que talvez seja a doença do século, né? E de muita velocidade, né? Falaste antes sobre a velocidade da sociedade, e aí quando eu dou uma palestra sempre mostro um vídeo que mostra a ginástica olímpica nos anos 50 de um lado e ao mesmo tempo, em real time, a ginástica no tempo atual. E assim, é brutal para as pessoas. Eles veem aquilo e eles não conseguem acreditar que a velocidade é tão diferente. E aí eu digo o seguinte, agora vocês parem para pensar, tudo que vocês fazem tem uma velocidade muito maior do que era uma vez. Né? E isso gera o quê? Mais ansiedade, mais esse fluxo, mais remédio. Então a gente nunca viu tanto remédio para TDAH, ansiedade, tudo que se puder imaginar. Então acho que esse gancho eu queria te ouvir um pouquinho sobre esses pontos. Realmente tem esta autocobrança, até vou chamar, né? Então, tem aqui, quando a gente fala da gestão do tempo, às vezes, eu querer dar conta de tudo. Claro que aqui tem uma questão também de, talvez, performance, né? E aí eu entro nesse automático e por isso a gente vê casos aí de tanto doenças do trabalho, né? Afastamentos, casos de afastamentos também ampliando muito. E aqui tem dois aspectos. Um que é o autoconhecimento, a autoanálise, que é eu olhar para mim. E isto é uma coisa que eu vejo que tem se perdido, tem se olhado muito para o outro, e num nível talvez de comparação sem filtro, que também não é saudável e contribui com esta ansiedade. E aí tem o outro aspecto, que é também olhar para a minha rotina, o que faz sentido para mim, o que de fato eu abraço ou não abraço. E tem um aspecto importante nisso, que é sobre a vulnerabilidade. Né? A Brené Brown aí, que é a autora, né, referência nesse assunto, fala já há um bom tempo sobre isso, mas eu vejo que isso ainda é algo difícil nas rotinas, e aí eu vou abraçando tudo para não demonstrar a minha vulnerabilidade. Então eu tenho que ser um pai perfeito, um atleta perfeito, um funcionário perfeito, um líder perfeito, e isto não é nem saudável, nem viável, humanamente impossível, né? E aí um caminho de a gente pedir ajuda, de a gente talvez negociar algumas coisas, né? Mesmo um prazo, uma tarefa. Então, isto é muito mais saudável para mim, indivíduo, e muitas vezes para a própria organização, porque eu estou assumindo um monte de coisas que realmente, por mais que o mundo está acelerado, as horas do dia seguem sendo as mesmas, né? Sim. Então, a gente pode sim atuar e movimentar diferente, e aí precisa até de uma consciência coletiva, né? Então, tanto das lideranças como dos profissionais, de conversar de uma forma mais aberta sobre isso, né? E acolher mais esses aspectos, que isto vai fazer, inclusive, que a entrega seja melhor, né? Eu acho mais saudável, por exemplo, eu penso que pode ser mais saudável numa resposta, não dizer, estou fazendo... estou olhando, mas dizer o seguinte, te entregarei até amanhã tal hora. Sim, mas eu colocaria aqui um ponto antes, porque o que acontece? A pessoa que te demanda algo, ela enxerga a demanda dela, e de uma forma geral vai ser urgente, né? Sim. Só que, porque no sentimento, na necessidade, sei lá, no contexto dela é urgente, mas ela não sabe todas as demandas que tu tem. Né? Então, eu posso fazer aqui uma conversa de negociação. Então, ok, entendi a tua demanda.
Qual é o teu nível de urgência? É urgente, urgentíssimo. Eu vou anotar isso. Exatamente. Qual o teu nível de urgência? Só um minutinho. Colegas advogados que estão assistindo, prestem muita atenção agora e voltem um pouquinho o vídeo, porque o que a gente sofre com a questão da urgência certeza. É algo surreal. Surreal. Só que muitas vezes o outro, como ele enxerga só esse cenário, ele vai te demandar por esse cenário. Quando eu amplio o contexto, então, primeiro, qual que é a tua urgência? Deixa eu só fazer um parênteses na pergunta, porque se você disser assim, é urgente, é uma coisa. Se você fizer uma pergunta que lhe traga nível de consciência, qual o teu nível da urgência, até ampliar a pergunta, pode ser que a pessoa sem dúvida. Faça o nível de consciência. Tu traz contexto. Isso. E aí vamos pensar, aí, claro, dependendo aqui nas realidades, né, eu posso trazer mais informações. Então, talvez é um cliente lá que eu estou com diversos projetos em andamento. Então, a pessoa pode responder, é muito urgente a minha demanda. E aí tu vai dizer, ok, entendi, mas eu tenho essa aqui que está rodando, aquela outra lá. Então, realmente, então, a tua sugestão é que eu deixe de lado estas outras para pegar esta que tu está me pedindo agora. Essa, de fato, é a mais urgente. Então, eu estou dando um passo atrás, vou chamar aqui até de uma negociação. Isso vale com o cliente, vale com o meu líder, vale com o meu colega, porque a pessoa só tem o seu cenário. Né? E aí eu consigo trazer tanto um elemento de consciência, né, como um elemento de, ok, vamos chegar num meio de caminho, até talvez aqui vão dizer de uma empatia, né, de entender que tem o caminho do outro, né. E vou dizer para vocês, de uma forma geral, grande parte das coisas não tem esse nível de urgência. A maioria. Se ficar para amanhã, não tem problema. O mundo não vai acabar. Não vai acabar. Mas aí é aquela sensação interna, né, que precisa ser. E aí vejo que talvez tenha um exercício individual aqui de a gente também buscar um aquietar da nossa mente em alguns aspectos, né? E que isto é saudável e não o contrário, né? Eu assisti um tempo atrás uma palestra da Isabela Camargo, não sei se vocês acompanham ela. Ela era uma apresentadora... Isabela Camargo. Isso, uma apresentadora, né, da TV aí aberta, né, um canal muito famoso, e ela chegou num estado de burnout que ela travou. E na palestra ela conta que ela é uma pessoa que ela é do Paraná, ela era apresentadora da Previsão do Tempo, e chegou uma devida ao vivo, em cadeia nacional, ela falando da Previsão do Tempo, ela esqueceu a capital do Paraná, que é o estado de origem dela. E ela disse que foram uns segundos assim de pânico. O que está acontecendo aqui comigo? E depois o que? Ela retomou e aí ela fez um retrospecto. Então, ela colocou tanta energia para chegar neste objetivo, de chegar onde ela chegou, que ela foi à exaustão como profissional. Ela não mediu horas de trabalho, ela não mediu dedicação, não mediu o equilíbrio das coisas. E ela comenta também, foi de repente. Não foi de repente. Os sinais vão acontecendo. E às vezes a gente que não está atento para perceber. E uma fala que eu quero fazer o gancho aqui que ela trouxe, de uma forma geral, quem chega num estado desses ama o que faz. Então, eu gosto tanto daquilo, eu faço aquilo com tanto prazer que eu vou fazendo. E aí chego num estado que... Então, a gente fazer uma parada, respirar, repensar, talvez ter contato com outras coisas, isto ajuda, né, nesse, talvez, administração dessa ansiedade, dessa velocidade, vai fazer bem para mim como indivíduo, e numa negociação lá do meu ambiente de trabalho, também vai me trazer uma tranquilidade, né? Para quem está nos assistindo, tá? E esse é o momento do corte, aquele assim que você vai ter que gastar o dedo mandando para um monte de pessoas, tá? Nós trabalhamos com metas, né? Então, a gente se cobra muito e a gente, graças a Deus, conseguiu bater todas a nossa meta de quanto a gente queria alcançar até essa parte aqui do ano.
Só que a gente não colocou em nenhum lugar dessas metas a questão pessoal, a questão, como está dizendo, de parar para respirar. Como que as empresas podem organizar isso de uma forma conjunta? É o seguinte, nós temos a meta para bater esse mês, certo? Ok. Quanto que nós queremos alcançar? Quanto que nós queremos vender? Quanto que a gente quer faturar? O que a gente quer entregar? Está lá nos índices, nos KPIs, enfim, no que for. Mas o que a gente precisa colocar junto para ter isso de forma saudável? E isso também ser uma meta. O que a gente pode fazer? Eu vejo que tem aqui, vou trazer 2 pontos em especial. As metas, elas precisam ser construídas coletivamente. Né? Eu vejo que grande parte das vezes as metas vêm como algo imposto. Então, entendo e sou super a favor que as empresas busquem resultado, até porque é isto que as mantém, né? Mas, quando eu envolvo as pessoas na construção destas metas, isto, além de ficar mais viável, mais factível, as pessoas vão fazer isto dentro de um contexto que, de fato, traga um pouco mais esse aspecto do lado da saúde e do que faz sentido até, porque tem uma questão nesse aspecto todo, que as pessoas se sentirem parte e não simplesmente se sentirem fazendo algo imposto. Né? Então, eu vejo que esse é um aspecto que já dá um super equilíbrio, porque quando eu sou simplesmente cobrado por algo, como que isso bate em mim? Agora, quando eu faço parte de algo que eu estou construindo, como que isso fica dentro de mim? Né? Então, é aqui uma sensação diferente em relação a isso. E o outro aspecto é a gente, de fato, inserir nas nossas metas momentos de descompressão, momentos de trocas diferentes, né? Que não precisa ser necessariamente aqui, né? As empresas, por muito tempo, agora tenho visto menos, assim, as questões de ginástica laboral, né? Desses espaços, né? Mas mesmo um espaço para o cafezinho, um momento que tem lá de sentar, de trocar ideias, são momentos que contribuem com a saúde, contribuem com a oxigenação do cérebro, e isto faz com que as entregas sejam mais efetivas também. Então, por exemplo, assim, eu vincular o seguinte: a meta desse mês é a gente atingir tanto de faturamento, etc., mas, ao mesmo tempo, eu tenho que, no mínimo, tirar 4 momentos onde que, no meu caso, eu gosto muito de música, que eu vou tocar violão, certo? Ou a pessoa vai dizer assim, não, eu tirei uma tarde para mim, para cuidar da minha saúde, ir no médico, fazer um check-up, ou colacionar isso numa empresa. Exatamente. Né, nessas duas coisas. E não é para ser uma cobrança impositiva, é para questionar. Ok, chegamos na meta, parabéns, lá, vou bater sininho, o pessoal lá agora fazem, só falta estourar fogos de artifício, né, quando batem a meta, ó. Mas, e aí estão lá, meia-noite do último dia, batendo sininho lá, tá, mas e junto com isso, como é que ficou a parte humana? Sim, quanto custa você tá bem? Lado. Porque assim, eu cumpri esse mês, mas se você estiver mal, mês que vem eu não fecho mais. Então, a gente inserir esse momento. Isso, eu vejo que eu vou trazer 2 outros aspectos. Esse de ter momentos e de incentivar que as pessoas façam isso. Vejo que algumas empresas, inclusive com o modelo de home office, tem usado para este fim, né? E eu fui fazer, acho que foi 2017, eu fui fazer uma visita de estudos na região de Campinas, conhecer várias empresas lá, e uma das empresas que a gente visitou foi a 3M. Naquela época, a 3M estava implantando 15 minutos de mindfulness por turno para todos os líderes. Olha o tamanho, a abrangência da empresa, uma multinacional, com certeza, muitos resultados, né? Eles precisam entregar muita meta, muita cobrança. E eu sempre me lembro de um gestor que eu tive numa das empresas que eu trabalhei, que ele dizia que ninguém faz nada porque é bonzinho, né? Então, por que uma empresa desse porte implanta 15 minutos de parada para autoconexão aí, né, para todos os seus gestores? É porque isso faz bem para a saúde, mas também contribui com o resultado, né? Então, é a gente ter esse entendimento que nós não somos máquinas e que ficar produzindo horas a fio, isto vai nos dar mais produtividade, justamente ao contrário, né? Então, a gente ter esses movimentos, né, eles são importantes. E o outro aspecto que eu queria contribuir aqui é o aspecto do ambiente de escuta,
que às vezes também nessa dinâmica, na intensa da rotina, se para pouco para conversar, para ver como é que a pessoa está. Com o que tu falou, acho que foi essa semana ou semana passada, eu liguei pro Alexandre e eu disse, preciso trocar uma ideia aqui contigo sobre um caso. Aí depois que eu terminei de falar, ele me disse assim, tá, mas o que tu quer que eu te fale? Se tu já me deu toda a resposta e tal. Eu disse, não, eu só precisava falar isso em voz alta. Só precisava que alguém escutasse o que eu tenho pra falar, pra ver se estava tudo dando certo, se ia continuar nesse raciocínio, mas o quanto é importante esse momento de escuta. Lá na base da psicologia, né, a gente estuda que a fala, ela é terapêutica, né? Então, o fato de alguém me ouvir funciona muito, de a gente se ouvir. E tem aqui um aspecto desse ambiente de escuta que a pessoa se sente valorizada quando ela é escutada. Então, mesmo que seja às vezes 5 minutinhos, a gente dedicar a estar ali, eu posso dizer para a pessoa, eu tenho 5 minutos, pode ser para ti? E aí eu dedico com intenção aqueles 5 minutos a ouvir a pessoa. Isso é uma coisa só para desmistificar, que às vezes quando eu digo isso, as pessoas levam para um lado de pronto, agora tem que ser fazer terapia na empresa. Não é isto e nem deve ser. A empresa é um ambiente, né, organizacional, são empresas com fins lucrativos e a gente precisa ter esse olhar do negócio, mas isto não exclui o humano, lembra que eu falei lá no início, né? É o equilíbrio do negócio com aquelas pessoas que estão ali. E às vezes eu dar este espaço de escutar alguma coisa, seja sobre como foi o final de semana, como está a família, ou sobre uma situação de dificuldade que a pessoa esteja passando, isso já dá uma descompreensão muito importante, né? Olha, nós já estamos quase chegando no final e daria pra gente falar mais umas 3 horas. Acho que a gente vai ter que marcar outro podcast ainda esse ano pra gente continuar, porque a gente não conseguiu nem fazer metade das perguntas. Não, eu tinha trabalhado aqui um roteiro que vai ter que ficar para outro momento. Fico à disposição, será um prazer contribuir. Eu quero te fazer uma pergunta, antes de fazer a pergunta final, tá? Eu vou fazer a pergunta, vou deixar tu pensar e nós vamos falar do livro e do vinho, tá? A pergunta é o seguinte: se você, com as suas habilidades e seu aprendizado, pudesse dar uma dica e essa dica revolucionasse empresas, negócios, pessoas, qual seria? Pensa aí. É uma dica só, tá? Muito bem. Então, como um gancho e desse maravilhoso podcast que tivemos hoje, a gente sempre traz uma indicação de livro, e a indicação de hoje é o Diário de um CEO. É um livro muito importante. Enquanto o Alexandre falava e falou sobre saúde, eu até separei aqui, que ele diz assim, sua saúde é o seu maior alicerce. Ele traz aqui 4 pilares, que ele chama de 4 pilares de excelência, e aí ele trabalha assim, o eu, que aí a parte da saúde entra no pilar do eu, o pilar da história, que é como você conta a sua própria história, como você ouve a história dos seus funcionários. A filosofia, então, que é aquele conjunto de crenças, os valores, os princípios que cada um carrega dentro de si, mas que também a organização, a empresa, ela busca passar adiante para os seus clientes. E sobre a equipe, que seria o reunir e extrair o máximo das pessoas com as quais tu te relaciona, seja no trabalho, enfim. Então, essa é a indicação do nosso podcast de hoje, o livro O Diário de um CEO. E a gente também sempre tem uma indicação de vinho e, claro, só da Serra Gaúcha, né? Nós somos bairristas aqui totalmente. E queremos trazer para você que não é só aquele vinho do contatinho lá, sabe? Que vem lá pelo descaminho, que é bom, né? Às vezes é até falsificado, mas a gente tem na Serra Gaúcha excelentes vinhos. Aproxima um pouquinho o vinho de ti, senão... Aí, muito bom. Então, olha aqui, ó. Valdemis Arinarnoa, Reserva 2020. Agora eu pergunto para vocês já tinham ouvido falar desse varietal? Dessa variedade de uva? Não. Então, ela é um cruzamento, tá? De 2 uvas. Foi feito esse cruzamento na França, que era o Tannat e o Cabernet Sauvignon.
E eu achei, assim, sensacional esse vinho, porque, assim, o Taná eu acho ele meio pesado, eu gosto só quando tiver comida junto. Já o Cabernet Sauvignon eu gosto mais. E esse equilíbrio ficou muito interessante. Então, é um vinho reserva, ele passa por 18 meses de barrica de carvalho, então é um vinho premium, que eu posso dizer assim, e vale muito a pena provar esse vinho. Eu já provei várias vezes, né? Até a Júlia foi buscar essa garrafa e me deu opções. Eu disse, não, pega esse porque esse é diferente. Primeiro, não faça sempre as mesmas coisas, né? Eu tive a oportunidade de ir em São Paulo jantar no Ster, que é o rooftop do Olivier Anqui, lá dos programas da GNT. E quando eu sento na mesa, né, ele senta do meu lado. Do lado. E eu... Olha, não podia deixar de conversar contigo até para... o que você me indicaria no cardápio? Ele falou, você abre o cardápio, veja o que você nunca comeu e você pede aquilo. Que fantástico. Ele disse, você pede aquilo porque você vai provar algo novo. Então, às vezes, né, vamos sair um pouquinho do Malbec, né, do Merlot, então tá aqui Arinarnoa, reserva da Valdemis, que é a Monte-Reale Vinícola da Serra de Flores da Cunha. Essa é a nossa dica de hoje. E aí, Patrícia? Bom, nossa, eu já fico como uma apreciadora de livros, adorei a indicação, e como uma apreciadora de vinhos, já estou esse é presente, curiosíssima. Esse é presente, depois você vai beber, vai nos marcar lá, com vai toda marcar certeza. E vai dar o teu feedback. Adorei. Mas só não esquece que antes de terminar, tu tem pode deixar. Pergunta importante ainda para responder. Então, se eu pudesse dar uma dica aqui que vai contribuir demais com a vida pessoal e profissional de cada um, seja curioso e faça mais perguntas. E aqui é perguntas para si e para o outro também. Então, eu também posso me perguntar sobre o que eu estou fazendo, sobre os meus caminhos, sobre as minhas crenças, né? E ser mais curioso com os outros, né? Então, querer saber mais a fundo, e aqui o curioso na essência. Porque às vezes a gente até faz uma pergunta, mas já querendo que a pessoa responda parecido do que a gente pensa, ou às vezes o que vem me incomoda, e aí eu rebato, ao invés de receber aquilo e usar como uma oportunidade sobre pensar sobre uma visão diferente, sobre talvez fazer uma análise sobre a forma como a pessoa enxerga o mundo, um contexto e tudo mais. Então, ser curioso e fazer mais perguntas, e aqui perguntas construtivas também, porque às vezes as perguntas elas são meia inquisitoras num sentido mais de cobrança, né? A vida não é só o ex-Twitter, né? Não é só hate. A gente sim pode fazer algo construtivo, fazendo críticas e perguntas construtivas. Porque, aliás, nós amamos feedback, né? Eu era uma pessoa que eu detestava feedback. Eu tive que fazer muito trabalho de desenvolvimento humano e aquela história assim, ó, eu amo feedback, sabe? Para aprender que o feedback é muito importante para o nosso crescimento. Júlia, considerações finais? O podcast ficou excelente. Cada podcast que a gente faz me vem na cabeça assim, nossa, esse foi o melhor. Todos estão sendo muito bons, a gente tá se surpreendendo com o resultado deles. E já utilizando a dica aí da Patrícia, deixa aí nos comentários, a gente quer te ouvir, a gente quer saber se vocês estão gostando, a gente quer saber sobre quais conteúdos vocês querem que a gente traga aqui para vocês no podcast. Sugestão de convidados a gente aceita também. Então, esse foi o 4º episódio do TCast, um podcast para você que busca proteger o patrimônio da sua família, da sua empresa com segurança jurídica, com visão estratégica. Siga nossas redes sociais no Instagram, curta o nosso vídeo lá no YouTube, compartilha. E este foi, então, o nosso 4º episódio. Obrigado, Patrícia. Quer deixar mais alguma mensagem final?
Foi um prazer estar aqui. Para mim é uma grande satisfação contribuir, trazer reflexões. Acho que é assim que a gente cresce, a gente evolui. Gosto muito de compartilhar conteúdo, de trocar ideias com pessoas, conhecer pessoas. Também compartilho muito conteúdo, deixo à disposição também as minhas redes sociais. O meu Instagram é pati.rec. Uso também LinkedIn, compartilho bastante, Patrícia Heloísa Rec. E fico à disposição aí para o que precisarem, quiserem conversar, trocar ideias, fazer perguntas. Adoro perguntas. Foi um prazer. Certo, pessoal. Muito obrigado por vocês terem nos acompanhado até aqui. Não deixa de curtir, não deixa de comentar, não deixa de nos seguir e compartilhar esse conteúdo para ajudar mais pessoas que, assim como nós, precisa sempre ter um pouquinho mais de conhecimento. Obrigado. Até o próximo. Até. Até mais.